Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do São Paulo. O Rafael brilhou e com isso o tricolor paulista aplicou um 3-0 no Bahia de Rogério Ceni. Aliás, o time do Rogério Ceni errou demais nesse jogo, falhas individuais, se afastou ainda mais de uma possível vaga na Libertadores, mas pelo contrário, o São Paulo tá muito nessa briga. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O pelotão do G6 está descolando do resto da tabela. O Bahia ficou nos 46 pontos e o São Paulo chegou aos 54. Importante, porque Flamengo e Internacional já estavam também se descolando numa possibilidade de G4. O Inter, inclusive, venceu agora e chegou até a quarta colocação. Ou seja, pode ser que o G4 vire G6, inclusive, para a vaga direta, mas a gente tem que esperar o que vai acontecer, né? Se o Botafogo vai vencer Libertadores, por exemplo, se o Flamengo vai confirmar o título da Copa do Brasil depois do 3-1 sobre o Galo. Isso permitiria com que essas vagas diretas fossem abertas no Brasileiro e o São Paulo entraria numa fase de grupos mesmo na sexta colocação. Mas ainda é importante chegar em quarto para não ter dúvidas, né? Agora, é um São Paulo que chamou a atenção pelo resultado mais dilatado, né? Um 3-0 contra o Bahia de Rogério Ceni, que segue sem vencer o seu São Paulo. O Rogério tem uma maldição contra o São Paulo, né? Já são 11 jogos, 9 derrotas e 2 empates. E assim, o time do Bahia que enfraqueceu muito nessa reta final de temporada, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Foi um time que investiu muito nesse ano, chegou a figurar ali entre as primeiras posições e nas últimas rodadas acabou perdendo muitos pontos. Agora, tomar um 3-0 em casa para o São Paulo, e um São Paulo que não vinha jogando bem. O último jogo contra o Criciúma foi lamentável. O Criciúma jogou melhor, o São Paulo errou demais e chegou ao gol no final do Lisieiro, um golaço, inclusive, num momento em que, enfim, o São Paulo até estava atacando mais, mas o jogo inteiro foi um jogo mais displicente, de alguns jogadores meio que tropeçando na bola e tal. O São Paulo meio desistente na temporada, meio assim, sabe, simbolizando no Caleri, que hoje, de novo, né, continua fazendo um jogo muito abaixo daquilo que se espera, um cara que sempre brigou muito por um prato de comida dentro de campo, parece desistente depois das eliminações nas Copas, né, mas ainda tem algo a disputar no Campeonato Brasileiro. Pelo menos o restante do time foi um pouco mais competitivo, claro que muito por conta dos erros provocados pelo Bahia. Até porque, quando o gol sai do São Paulo, o Bahia era melhor. O Rafael, gente, o Rafael fez alguns milagres, colecionou alguns milagres no jogo. Até o 1-0 para o São Paulo só dava Bahia. O Lucas fez uma jogadinha lá com um chute que a bola passou perto, mas de resto, cara, era o Rafael pegando embaixo, pegando em cima, pegando em dois tempos, pegando... Cara, loucura, loucura. O Bahia chegando e o Rafael salvando. E aí o Marcos Felipe, meu Deus, com 40 minutos ele vai fazer uma reposição rasteira, rasante. O Luiz Gustavo tá atento. Jogou bem, inclusive, o volante do São Paulo, fez dupla com o Marcos Antônio, ele foi muito soberano ali no meio, ele domina a bola na entrada da área e de perna esquerda já faz o primeiro gol. O São Paulo aproveita ali e faz 1-0, um erro individual absurdo, bizarro, no momento em que o Bahia era melhor. Não acho que o São Paulo estava sendo displicente como nos outros jogos, mas ele foi dominado pelo adversário, pelo menos nesses primeiros minutos, né, no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, e aí o Rafael continua trabalhando. E aí vem mais erros individuais, um erro de saída de bola bobo, assim, sabe? Que os caras se atrapalham na lateral do campo. Aí o Luciano rouba a bola ali, na verdade o Luciano, o Lucas, eles meio que tabelam ali, o Lucas vai dividir, o Canu também tá meio, sabe, meio mole na jogada, a bola sobra pro Wellington Rato, que entrou bem demais de novo e acaba fazendo o segundo gol, o primeiro gol depois de muito tempo, né? Depois de quase um ano, né? Porque o último tinha sido na Copa do Brasil do ano passado. Ele ficou muito tempo parado, né? Tava voltando aos pouquinhos. Acho que é um jogador muito importante para o time e entrou no segundo tempo. Deixa eu falar das trocas do Zubeldia, porque é importante a gente falar sobre isso, né? O time que teve a entrada do Wellington Rato no lugar do Ferreirinha. O Ferreirinha que começa aberto pela direita, não fez um grande jogo, não foi um jogo brilhante do Ferreirinha. A gente espera bem mais do Ferreira e eu gosto do Ferreirinha pelo outro lado, pelo lado esquerdo.
Falando em lado esquerdo, o Jamal Lewis foi o jogador eleito para ser o lateral e assim, deixou muito a desejar, né, em vários quesitos, tanto que em determinado momento, como ele já tinha feito no jogo contra o Criciúma, acho que o Lisieiro entra na lateral, inclusive, naquele jogo, dessa vez ele coloca o Arboleda, né, que o Arboleda pichotou naquele jogo absurdamente, ele estava fazendo a dupla de zaga com o Alan Franco, que foi muito bem, ao lado do Sabino, que também merece uma sequência, está jogando muita bola, só que aí o Sabino é deslocado para lateral e entra o Arboleda na defesa ao lado do Alan Franco, o Igor Vinícius foi o lateral direito, o Jamal, como eu falei, o esquerdo, Luiz Gustavo e Marcos Antônio os volantes, e aí o quarteto ofensivo, né, com Luciano, Lucas, Ferreira e Caleri. Caleri bem sumido, Ferreira também. O Luciano acabou fazendo uma boa partida de envolvimento, de busca. O Lucas também foi super importante. E o terceiro gol sai no contra-ataque, puxado pelo Wellington Rato, em que ele serve primorosamente o Lucas e mais primorosa ainda a finalização do camisa 7 no alto, quase no ângulo, assim, para fechar a conta 3-0. Foi um placar que talvez não diga o que foi o jogo, mas contou muito com a participação do Rafael no primeiro tempo e depois um São Paulo aproveitando os erros do adversário, se impondo e entendendo e buscando, né, um resultado para brigar por algo maior na competição. O São Paulo ficou muito decepcionado com as Copas, né? Tá muito claro isso, mas precisa beliscar em um G4 ou pelo menos ficar no pelotão de cima, porque se abrir G5, se abrir G6, em termos de vaga direta, tá, gente? Porque a Libertadores começa em abril, não em fevereiro, não atropela com o estadual, não corre risco de ser eliminado, dá uma calmaria para o Zubeldia, tomara que ele seja o técnico realmente de uma Libertadores, de fase de grupos, e aí o São Paulo pode projetar um 2025 com mais tranquilidade, sem essa pressão meio maluca que estava acontecendo no Zubeldia nos últimos tempos, talvez pelas eliminações, ou relacionamento, não sei. O elenco é interessante, tanto que ele nem ao somão, por exemplo, do Eric, que vinha fazendo bons jogos, do próprio William Gomes, né, que eu acho que também merece mais oportunidades, o André Silva, que entra bem, e acho até que o André Silva merecia jogar alguns jogos no lugar do Caleri, né, para ver se dá uma ligada no Caleri, né, no centroavante argentino, que é ídolo, joga muito e tal, mas ou ele sentiu as eliminações para as Copas, ou ele realmente está esperando a temporada acabar, ou ele realmente está sentindo alguma coisa, mas aí, poxa vida, bota o André então para jogar, dá um descanso para o Caleri e tal, não precisa ele ficar se expondo assim todo o jogo, porque ele não está buscando o jogo, ele não está, sabe, ele não está envolvido no processo, pelo menos é uma sensação que eu tenho daqui. E o Bahia, cara, o Bahia derretendo, né, derretendo na tabela, pelo menos está numa condição interessante ainda de uma acho que pode até, né, para beliscar agora mesmo um G6 vai ser difícil, porque a distância agora ficou muito grande. A gente está falando de 8 pontos, né, que separam o pelotão do 6 para o 7º colocado, né, 8 pontos de diferença. Mas é um São Paulo que melhorou em termos de especialmente pelo resultado, mas assim, a atuação também já foi melhor, o envolvimento com o jogo, para que o São Paulo entenda que tem coisas a disputar ainda, segue na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores. É uma consolação, não é o que o torcedor esperava, mas é um mínimo para terminar a temporada com dignidade. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!